Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui diariamente nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem 67. E o título é Adiante de Vós. À frente de vós. E o versículo destacado está em Marcos, capítulo 16, o versículo é o 7º. E neste versículo nós temos palavras de um anjo. Jesus foi crucificado e foi posto numa gruta, que eram as sepulturas da época, e as mulheres foram, então, no dia seguinte, untar, não é? Ungir é a palavra correta, o corpo de Jesus, a fim de atá-lo, como era o costume à época, com gaze, não é? E elas fizeram isto. Mas quando entraram no túmulo, não viram o mestre deitado e viram o jovem sentado, com roupas brancas, e que falou com elas o seguinte, que é o que está neste versículo. Mas ide dizer a seus discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Então, ele diz antes disso que elas não se surpreendessem, porque Jesus não estava morto, e que ele não estava ali, e que elas fossem então até Pedro e aos discípulos dizer a eles que Jesus iria adiante deles para a Galileia. Eles estavam aonde? Na Judéia, onde está a cidade de Jerusalém, que foi onde Jesus foi julgado, preso, julgado e crucificado e enterrado o seu corpo, mas só que o seu corpo foi transmutado, né? Não estava ali, mas jazendo no túmulo. Emmanuel vai nos comentar a palavra do anjo, que vamos repetir. Mas e de dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, da seguinte forma. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Ou seja, nós temos fidelidade a Jesus, nós cremos, nós depositamos a nossa vida em suas mãos. Mas, de repente, na vida, as dificuldades saem daquela linha que estava, né, vamos dizer, entre aspas, normalidade. E, de repente, vêm os momentos dos grandes testemunhos, e aí Emmanuel diz que raros são aqueles que não mesclam a esta fidelidade o quê? A dúvida, às vezes a inconformação. Então, é raro que nos momentos dos grandes testemunhos nós nos mantenhamos com a mesma fidelidade dos momentos de tranquilidade. Comumente, diz Emmanuel, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, ou seja, aqueles momentos de testemunho, não é? De coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. A fé ali sendo provada. Daí chamar-se momento de testemunho. Testemunhar o quê? A fé. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Mas, Senhor, os aprendizes, no entanto, não devem esquecer a sublime promessa do princípio, quando o pastor
recompunha o rebanho disperso. Sim, Jesus foi crucificado e seu rebanho, seus discípulos, se separaram. Fugiram mesmo, estavam com medo de serem presos e serem também mortos. Mais tarde, eles voltaram a se reunir, mas o primeiro movimento foi a dispersão, pelo medo. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso singular. Porque depois da ressurreição, vejamos, Jesus não estava mais no túmulo. A ressurreição já havia se dado, mas só que eles não sabiam, não é? Então, é por isso que diz aqui, quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, e agora, sem o Mestre, o que faremos? Oscilando entre a dúvida e a perplexidade, porque ele já tinha dito 2 vezes o que iria acontecer, mas eles não queriam ouvir. Às vezes é difícil ouvir as verdades. Então estavam perplexos, mesmo que Jesus tivesse falado a eles o que iria acontecer com ele. Eis que o mensageiro do Mestre, o anjo que estava no túmulo, lhes endereça aviso singular, porque ele não apareceu para os discípulos, poderia, mas não, estava lá e falou com as mulheres, assegurando que o Senhor marcharia diante deles para Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado vivo, não, do apostolado divino, poderia ser também, não é? Quer dizer, da missão de Jesus entre nós, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos edificantes. Ele sempre testemunhou ele mesmo, ele exemplificou. Então, ele falava e exemplificava. E no exemplo, o exemplo fortalece o outro, porque mostra que é possível, porque afinal ele fez. Se ele fez ou ela fez, eu posso fazer também. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos colaboradores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Ele conta conosco, conta. E o serviço é importante por ser minúsculo, valiosíssimo. Mas dentro da totalidade do serviço que o Mestre tem, a nossa participação é minúscula. Mas na nossa vida é hiper maiúscula, não é? E Emmanuel conclui dizendo-nos: não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide, confiantes e otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes, que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos aquinhoados por facilidades deliciosas, num mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço, ou seja, em busca, sigamos felizes na busca das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, né? Aquele que pensa antes e que também vai antes, né? Previdente, já seguiu adiante de nós. Esse é o Mestre. Estamos alicerçados com muita segurança
na providência divina. Jesus, o enviado de Deus, junto a nós, para que ela funcione na perfeição que ela funciona efetivamente. Partindo de Deus, apenas podemos esperar isso, perfeição. O que muitas vezes nos escapa o que seja, porque quando vemos um problema, podemos pensar, mas aí não há perfeição, eu estou sofrendo. Mas às vezes eu preciso aprender. E sabe-se lá Deus quantas vezes o convite veio pelo amor e eu não aprendi como deveria. E aí a dor me convida a aprender de forma melhor, mais consciente, mais plena. Muito bem. Adiante de vós, adiante de todos nós, segue Jesus. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Sustenta-nos, Senhor, as forças diante das lutas. Abençoa nossos esforços, Jesus. Abençoa nossa vigilância e a lembrança que temos da prece, recurso de pura luz para a sustentação das nossas forças. Abençoa ainda, Senhor, o nosso anjo guardião, nossos afetos, lares, família. Mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Te pedimos sempre, Senhor, em especial, pelos nossos irmãos em sofrimento, vítimas e algozes. Abençoa, Senhor, o coração dos que choram e abençoa o coração dos que fazem sofrer, para que repensem os caminhos que tomam no momento atual. Abençoa, Senhor, os cidadãos e os governantes. Abençoa, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Jesus, que não é a paz deste mundo, permaneça em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.